Olá, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Nosso canal Cláudio Avelar Advogado pode ser assistido por nosso site, através do nosso site claudioavelar.adv.br, pelo nosso canal YouTube, @Cláudio Avelar Advogado, também a gente publica em algumas redes sociais, @Cláudio Avelar DF no Twitter, @Cláudio Avelar 01 no Facebook, Instagram. Então a gente pode conhecer o que a gente está postando. Muita gente pode conhecer o que a gente posta. E hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico: fake news. O que é fake news? Fake news é crime? É possível punir alguém por mentir? Depende, Depende. Essa mentira proporciona o quê? Qual é o resultado? Qual é a intenção daquele que causou, que mentiu, que propagou esse fake news? Fake news não é mentira, é uma notícia falsa. Fake news, notícia falsa. Mas qual é o objetivo do agente que praticou esse suposto crime? Primeiro, é importante a gente lembrar que no Brasil não se pode ser punido por algo que não tem uma lei anterior que o defina. Crime tem que ter obrigatoriamente uma lei anterior que o defina como tal, como crime. E isso está muito subjetivo, então não podemos confundir. É possível que aquele que praticou fake news, que mentiu, que propagou e difundiu uma notícia falsa seja punido? Sim, é possível, inclusive pelo próprio Código Penal, mas nos crimes contra a honra, Artigo 138, 139 e 140 do Código Penal brasileiro. Calúnia, difamação, injúria, de acordo com o caso, de acordo com a intenção do agente, com a circunstância. Obviamente, após o devido processo legal, a investigação e tal. A gente sabe que essas fake news têm sido aplicadas nesse momento, inclusive, muito especialmente, por ser um momento eleitoral, pré-eleitoral ainda, que as pessoas falam muito do outro, daquele inimigo, adversário político, por conta da campanha, da corrida eleitoral, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Temos cargos importantíssimos sendo disputados. Eu não vou aqui falar de política, mas a gente não tem como separar totalmente a política, porque ali é através da política que se fazem as leis, E se cobra muitas vezes o cumprimento delas, por algumas casas institucionais que às vezes passam um pouco do seu ponto, E a gente sabe que as leis são aplicadas pelo Poder Judiciário, pelos integrantes das carreiras jurídicas, então é importante a gente saber separar o jurídico do legislativo, o poder jurídico do poder legislativo, mas sem esquecer que nesse momento eleitoral é muito complicado. Um adversário, por exemplo, do presidente Bolsonaro sai dizendo mentiras para denegri-lo, acusando-o de ter praticado fake news. E vice-versa, um adversário de alguém, para punir eleitoralmente o seu adversário, pratica fake news, dizendo que o outro falou fake news. Eu digo, fulano mentiu, fulano fez fake news, mas a mentira na verdade é minha muitas vezes, que o meu objetivo é político, de difamar, Por isso que é muito importante saber que aqueles que difundem o fato que teria sido, em tese, praticado por outro, é que pode ser, na verdade, o grande punido da história. Então é muito importante a gente ver qual a intenção do agente, desse autor, desse fato, desse fake news. É muito importante. A gente sabe que o Brasil tem as suas pérolas, as suas jabuticabas. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Muito importante a gente entender que o nosso modelo ele meio que se confunde com o inquisitório e com o acusatório. Lembremos-nos que o nosso modelo de inquérito policial ainda segue os moldes dos tribunais da Santa Inquisição. O inquérito policial é inquisitório nesse modelo, ou seja, não pode se defender, porque diz isso pretensamente que ninguém está sendo acusado. Então, a defesa na fase pré-processual não existe. Apenas se verifica alguma ilegalidade, alguma arbitrariedade, algum abuso praticado pela autoridade que preside o feito, mas não se pode, na prática, no mérito, se defender. Esse é o nosso modelo inquisitorial. E muitas vezes aquele que acusa, julga. Que absurdo, E o pior, nós estamos vendo no Brasil que se passa nesse ponto das mentiras feitas, inclusive institucionalmente falando, o que é mais grave ainda, e ninguém faz nada. Que é incrível.
O Brasil é um país sério, com leis, mas parece que estamos em terra de ninguém sem leis, porque coisas erradas, inconstitucionais, apontadas por ilustres jurisconsultos, por juristas muito famosos, por doutrinadores que apontam esses erros e ninguém faz nada. E um se arvora de ser o poder moderador e desmoderando as coisas e decidindo o que fazer. E a gente passou do poder inquisitório para o poder acusatório, que o juiz julga, né? Alguém investiga, no caso a polícia, e o Ministério Público acusa, o modelo acusatório que cabe muito bem. O inquérito policial, na verdade, precisa ser refeito, seja modelo inquisitório, seja modelo acusatório, porque é ultrapassado. O inquérito policial, que serve apenas para indicar autoria e materialidade, muitas vezes não aponta nada disso, e é usado politicamente por A ou por B. Todo dia a gente vê fake news sendo feito porque alguém vai ao Supremo ou quem quer ao outro órgão denunciar o fato de seu adversário político, e esse fato muitas vezes não passa pelo devido processo legal. Sim, é um fato administrativo, um fato político ou jurídico, mas é às vezes um fato muito peculiar, um fato político, e às vezes muito criminoso, porque denigre, difama e fica por isso mesmo. Quando a pessoa busca reparação no poder judiciário, já passou, a eleição acabou. Então é muito complicado. A gente não pode esquecer que o fake news é praticado muitas vezes por quem acusa o outro. Isso é muito claro, e não pode ser também esquecido que ninguém pode ser punido por um fato que não a lei anterior que o defina, né? Então a gente tem que ver qual é o crime, se esse crime realmente existe, tipificado no ordenamento jurídico pátrio, para saber se podemos aplicar. Esse assunto é muito polêmico, gente, porque o fake news a gente vê todo dia. A grande mídia, muitas vezes parcial, né? Parcial, busca as suas reparações, as suas mágoas, os seus interesses, e fala muito de A, elogia B. Muitas vezes a própria imprensa pode fabricar o fake news. É um dos maiores transmissores de informação é a própria imprensa, né? Então, se não fossem as redes sociais, que também carrega e leva, e muito fake news, também ela forma opinião e informa o que está realmente acontecendo de fato. A gente sabe que não é fácil ser candidato. Nesse momento, agora, a gente atende em nosso escritório alguns interesses de candidatos, informando, né, dando assessoria, para que eles tenham mais condição de dizer o que podem, sabendo quais são os limites da lei, até onde eles podem ir nessa corrida política, né? Que a gente sabe que a campanha presidencial vai ser muito louca. Nós vejam bem, nós temos um candidato condenado, um pré-candidato, a gente não sabe se vai se manter, tudo caminha para cima, foi condenado. Tem gente que diz que o ex-presidente Lula foi absolvido. Não foi inocentado, não. Ele foi condenado em primeira instância, a condenação foi mantida em segunda instância pelo TRF, responsável pelo julgamento dos recursos iniciais, e a condenação foi mantida e a pena foi aumentada, e depois o STJ sim manteve, o STF também, e depois de uma reviravolta, não se sabe até hoje, eu não consigo entender se foi uma reviravolta política ou jurídica, cada um pode fazer a sua avaliação própria, ele não foi inocentado, os crimes existiram, o próprio presidente do STF comentou isso, que não se trata do fato criminoso praticado, fala-se do devido processo legal, onde o juiz, por cometer algum ato parcial, talvez politicamente, ou talvez motivado pela, sei lá por que motivo, teria feito algumas coisas que causou nulidade do processo, que aquela autoridade julgadora não poderia julgar, mas ninguém disse que as provas eram falsas, que ele não havia cometido ato, porque ele não foi julgado finalmente. Se foi anulado, então um novo processo por prescrição, que pode ser uma artimanha política do advogado, ele não foi julgado, porque depois na prescrição impediu o julgamento, que as provas se perderam, a teoria dos frutos envenenados. Se alguma prova foi obtida de modo ilegal, eu não posso, tudo aquilo advindo dessa prova tem que ser anulado. Mas ninguém pode falar jamais que o presidente Lula não cometeu os crimes que ele foi julgado. E tiveram muitos outros crimes, parece, que não foram ainda julgados. Pode vir a ser, se a prescrição permitir.
Mas é isso, gente. Muito cuidado com fake news. Sabemos que os interesses são vários, mas primeiro, não há crime sem lei anterior que o defina como tal. A mentira pode ser punida? Pode, mas depende do objetivo do agente e da forma como ela imputou mal a alguém. É isso aí. Quem gostou, curte, compartilha, conta para os amigos. Acesse e se inscreva em nosso canal YouTube, Cláudio Avelar Advogado. Conta para os amigos, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo.